Oi, Candoca! Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, dessa vez recebendo uma mulher que para mim é o símbolo de força e feminilidade. Ela consegue juntar esses dois lados de uma mulher. E eu estava muito ansiosa para ela vir aqui conversar com vocês. A gente tem uma interação muito interessante. Não sei se vocês vão entender assim só de olhar, mas existia um conflito cultural muito grande entre nós e é tão lindo como eu me sinto bem sendo chamada de monstrinha fofa que vocês não fazem ideia. Já está explanando o nosso apelidinho fofo. Bem-vinda, Ítala Santa Rosa, advogada criminalista, rainha do crossfit, a dona dos ombros. Como é que a gente fala o que é isso na academia, amiga? É bíceps, tríceps? Como é o nome disso? É o ombro mesmo, amiga. É o ombro mesmo. É o ombro. Você não tem noção dessa mulher de costas, mas vamos lá. Ítala, bem-vinda. Não, obrigada pelo convite. Quem é Ítala Santa Rosa? Um nome... Gente, ela é um espetáculo. Um nome impactante, né? Tá? Assim como você. Santa Rosa, percebe? É um sobrenome, é o que eu costumo dizer. O que de bom meu pai me trouxe foi meu sobrenome. Porque Oh, meu a gente Deus. já tem, né, aqui relações, a gente conversa muito sobre nossa vida pessoal. Então a gente sabe desses bastidores, né, por detrás de várias mulheres fortes, né, que a gente lida como mulheres fortes. Tem muitas dores, muitas feridas que hoje a gente não vai trazer, mas quem sabe, né, no próximo. Podemos trazer tudo o que vier, tudo o que surgir. O céu é o limite para a Candoca, para esse papo de Candoca de hoje. Vamos? Vamos? Eu vou começar bem leve, porque né, a gente guarda o mais legal para o final. Mas a primeira pergunta, ela traz aquela ideia da mulher por trás da advogada, né? Principalmente nessa área que você escolheu atuar. Quem era a Ítala antes da advocacia criminal? Bom, meu sonho, algumas pessoas sabem, alguns amigos pessoais sabem, que meu sonho era ser delegada. Desde os meus 14 anos eu já imaginava que eu iria seguir a área criminal, mas eu não sabia qual segmento eu iria trilhar, né? Então, fiquei ali pensando, fui, né, a fase da adolescência, quis até ser engenheira. Meu Deus! Engenheira! Mas passou essa fase e logo que eu finalizei meu ensino médio, eu disse à minha mãe que eu queria cursar Direito, né? Então, quando chegou no 7º, 8º semestre, eu fiz um concurso para delegado. No meio da prova, eu parei, olhei para os outros candidatos e falei, não é isso que eu quero. Nossa, mas como assim? O que foi que você viu olhando ao redor? No meio da prova, eu não senti que era aquilo que eu queria seguir, embora eu já estivesse estudando isso, né, mentalizando, criando várias expectativas naquela carreira. Só que quando eu fui para a prova, eu falei, não é isso. Finalizei, né, minha faculdade. Assim que eu finalizei a faculdade, eu fiz a prova da OAB, passei de primeiro e disse, eu vou advogar. E sempre fiz a área criminal. Nunca flertei, assim, com outras áreas distintas, tipo direito do trabalho, direito administrativo, eu nunca flertei com essas áreas, porque eu nunca gostei desde a faculdade. Essa pergunta não está no meu script, mas me veio agora à mente, né? A gente tem visto cada vez mais coisas acontecendo, principalmente com relação a preconceito com o diferente, a injustiças com aquelas pessoas mais vulneráveis, que às vezes não têm voz nem para se defender. E você entende ou você acredita que de alguma forma o contato com essa realidade fez com que você caminhasse para o lado criminal ou foi desde sempre aquele assunto chamar você mesmo? Eu acho que eu sempre digo que o direito penal ele é fascinante.
né? Foi um amor. Antes de eu conhecer, eu já era apaixonada pelo direito penal. Então, eu acho que eu não seria de nenhuma outra área além, né, do direito penal. Embora, né, essa questão de dar voz àquele que não tem voz seja muito interessante, né? Você se sente ali realizada, né? Que os seus esforços, o seu empenho, né? Os seus estudos, ele fez efeito, mas o direito penal, para quem estuda, é encantador. É chamado, então. É. Nossa, e dá pra ver, gente, no olhar dela. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber daí, mas o corpo dela todo revela que é isso mesmo. Ítala, em que momento você percebeu que queria ocupar espaços difíceis? Porque eu imagino que mulher, num ambiente, né, criminal, você vai numa penitenciária, você vai numa delegacia, não deveria ser assim, mas é isso que a gente vê acontecer. Eu acho que você já respondeu. O chamado. Né? Então, ser mulher já é um ato difícil. Só em a gente ser mulher já dificulta, né, nessa sociedade, na estrutura de sociedade em que a gente vive. Então, enfrento sim muitas barreiras no meu dia a dia apenas por ser mulher, né? E aí vem as outras questões, né? Uma mulher preta, então já a gente tem que enfrentar mais barreiras do que uma mulher branca, por exemplo, que também enfrenta barreiras, principalmente na advocacia, né, que é a área que eu atuo. Eu vejo muitas prerrogativas sendo ali infringidas, né, mas a gente vai furando a bolha, a gente vai no dia a dia quebrando algumas barreiras, desmistificando algumas culturas, tentando a passos de formigas, mas a gente chega lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta fora do que está no roteiro, mas que é uma curiosidade pessoal. Você sofre mais, eu vou colocar assédio por me faltar outro nome, mas pode ser desrespeito, preconceito, pode ser qualquer situação constrangedora, algo que não é para ninguém enfrentar enquanto trabalha, das pessoas que você defende, tipo dos seus clientes ou da estrutura existente ali, delegados? Majoritariamente. Nenhum cliente meu nunca me desrespeitou. Nunca. Nunca. Até o momento. Sim. Nenhum nunca me desrespeitou. Porém, a gente vem de uma estrutura, né, que faz com que a gente tenha ali as pessoas que se dizem, né, embora não seja assim na lei, né, se dizem estar superior a gente. E aí vem a questão do machismo também, né, que é um ambiente que a gente sabe que é mais de homens e homens brancos. Então, vem a questão da objetificação da mulher preta. Então, a gente tem que enfrentar isso diariamente. Mas nunca fui desrespeitada por homens, por clientes, não. Eu fico triste. E eu fico triste não só por ser mulher, mas por compreender que eu estou muito longe de ter esse aprendizado sobre racismo, principalmente estrutural. Mas eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada e assim, eu sei que esse privilégio não tem relação com condição financeira, mas tem relação com eu não ter sofrido alguns tipos de assédio, de contradição durante a minha caminhada, né? E isso precisa ficar muito, muito claro, porque para quem nunca passou por nenhum tipo de situação de racismo, de violência mesmo. Isso é uma violência. Não é? Não deixa de ser uma violência. É muito difícil, às vezes, a gente entender. Aí fica... Eu já ouvi muito as pessoas falando, é uma bandeira que acaba colocando pessoas brancas contra pessoas pretas. E é um discurso que nunca vai chegar ao fim. Sim. Porque você só sabe, apesar da gente conseguir ser sensível, eu não tenho como dizer que eu sei o que é isso. Recentemente, vazou um áudio de um juiz falando para uma advogada, né, que se ela fizesse sexo oral, né, nele e em outros juízes, que as portas para ela se abririam. Gente, E aí eu digo, não foi uma mulher preta,
Foi uma mulher. Foi uma mulher. Branca. Entende? Então, é uma estrutura extremamente machista, racista, sexista, né? Que a gente tem que ficar diariamente quebrando. É cansativo, eu digo para você, é extremamente cansativo. E assim, gente, eu acho que toda mulher, então, ela percebe no ambiente de trabalho essa dificuldade de romper. A mulher precisa mostrar e se esforçar 3 vezes Sim. mais do que o homem para ser levada a sério. E Exato. isso vem com... Eu vou acabar fazendo um desabafo pessoal, porque a minha vida inteira eu tive que endurecer. Eu dizia assim, algumas pessoas no trabalho diziam, Valesca, resolve o que você der. Ela é um homem de saia. Porque até a minha comunicação precisava ser firme, ser bruta, ser rude, para impor respeito. Para que as pessoas e os homens que estavam ali, naquele ambiente, não se sentissem à vontade para falar comigo num tom diferente daquilo que eu achava que eu merecia. E a gente ainda enfrenta barreiras menores do que uma mulher trans, por exemplo. Sim, com certeza. Né? Então, é uma sociedade de uma estrutura, e aí entra a religião no meio, né? Que faz com que a gente fique, ou tente, né? Tentam ao tempo todo, tornar a gente invisível. É muito triste. E cansativo, você falou Demais. tudo. É exaustivo, né? A pergunta que eu tinha aqui, ela já respondeu, né? Que é o chamado, o direito penal tá no coração dela, impregnado na alma, não tem não como, sai. não sai. Eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que talvez a sua mente te leve para algum lugar, algum ponto, né? Você se lembra do primeiro momento em que você sentiu, eu vou precisar ser mais forte do que eu deveria para sobreviver nesse ambiente? Sim. E não foi enquanto eu já era advogada. Foi quando eu estagiava, né? Eu estagiava num escritório que era do direito do consumidor. Nossa. E previdenciário. Só que eu não fazia parte previdenciária. Esse foi um acordo entre mim e o meu chefe da época. Eu disse, olha, eu faço tudo de consumidor, mas não me coloca nesse negócio de previdenciário, pelo amor de Deus. E assim a gente foi levando. Até que um determinado dia, meu chefe tinha saído para almoçar e me deixou no escritório desenvolvendo minhas atividades. Chegou um cliente dele, um senhor, para tirar uma dúvida de um processo dele que eu já tinha lido e eu já sabia do que se tratava. Era o quê? Era do consumidor. Ah. Eu já sabia do que se tratava e eu disse a ele que eu iria atendê-lo. Ele disse que ele queria ser atendido por um homem. Cadê, doutor Fábio? Eu quero ser atendido por um homem. Nossa. Ou seja, ele quis dizer que eu não tinha competência para atendê-lo, porque eu era uma mulher. Simplesmente por ser mulher. Nossa. Né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender o que era uma estrutura da sociedade que a gente vive. Eu comecei a entender o que realmente era o machismo. Porque até então, eu nunca tinha sofrido daquela forma, uma violência daquela forma. Né? Na época eu era mais nova, então fiquei um pouco abatida e tal. Né? Liguei para o meu chefe, ele saiu, nem almoçou, veio correndo, me deu, né? Ele foi muito prestativo na época, conversou comigo e tal. Me preparou, né? Isso é o mínimo que você vai encontrar pela frente. É o mínimo. E é tão lamentável, né? Pois bem. E ele não, o senhor, o cliente dele, não quis ser atendido por mim. E ele não foi. Olha como são as coisas, pessoal. A gente monta um roteiro e durante a nossa conversa vem surgindo coisas e assim, a fala dela me remeteu a uma situação que a minha mente tinha ocultado. Todo mundo sabe que eu trabalho nos Correios e talvez o que ninguém e muita gente não saiba é que eu entrei nos Correios há 22 anos atrás como carteiro. Sério? Sério. Numa cidade... Nem eu sabia. Numa cidade chamada Camamu. Conheço. A cidade é só ladeira. E naquela época eu tinha
50 quilos. E a minha bolsa pesava 18. Então, assim, eu gostava muito do que eu fazia, porque eu sempre gostei. Acho que vocês perceberam que eu gosto de conversar, né? Então, assim, eu chegava à tarde que eu estava entregando as cartas, as encomendas, e tinha sempre os idosos me esperando com bolo, com suco de maracujá. Era uma troca tão linda, eu gostava tanto de estar ali. Trabalhar no interior é maravilhoso. É muito bom. Mas no primeiro dia na agência, esse gerente, ele já faleceu, inclusive, mas quando eu cheguei na agência, que eu dei bom dia, ele me respondeu o seguinte: você não vai ficar, porque aqui eu só aceito carteiro homem. Eu só tenho um carteiro na cidade, eu não aceito você. E de imediato veio o choque. Só que eu sou uma pessoa, eu era muito pior. Naquela época, eu não tinha maturidade e eu não ia deixar sem resposta. Porque eu era... Vocês entendem? A mulher que não pode se submeter. Sim. E eu respondi na mesma hora para ele: você vai ter que me engolir. Porque eu vou agora que eu vou ficar aqui. Então, assim... E no dia a dia é isso, as pessoas têm que engolir a gente. Né? E então, a gente tem que se esforçar 10 vezes mais para que elas, né, não tente, de fato, invisibilizar a gente. Porque se a gente der uma quebradinha, já foi. E aí vem, você falou assim, por trás da mulher forte, como a gente precisa vestir essa máscara? Basicamente é um personagem, né? É muito triste. Ser mulher preta influenciou na forma de você enxergar a justiça? Sim, tanto como dizem, né, que a justiça é um homem branco. Então, quando a gente parte para a questão do direito penal, né, a gente percebe isso na estrutura até das cadeias. A gente vê que majoritariamente os homens que são homens pretos que estão lá dentro. E aí a gente ouve, né, diversos discursos: tem que construir mais prisão, bandido bom é bandido morto, até esse bandido ser ele. Né? Porque quando o bandido é ele, o discurso muda. Né? E aí a gente, para mim que estou diariamente ali naquele ambiente, naquela estrutura, a gente vê que é uma estrutura precária, que eu gosto sempre de pontuar que a gente não defende o que a pessoa fez. Não é porque a pessoa roubou que eu tô, ai, que lindo, ele roubou. Não, a gente está ali para defender direitos. Né? Como eu sempre digo, você acha justo você cometer um crime e ser condenado por 3? Né? Então, o que o advogado faz é defender direitos. Tá? Não, a gente não está ali para apoiar o crime, como tentam fazer com que a sociedade acredite, e as pessoas têm ódio, né? Muita gente tem ódio do advogado criminalista, porque as pessoas entendem que a gente está sendo conivente com o crime. Não é isso, a realidade não é essa. A gente está defendendo direitos, a gente está defendendo a Constituição Federal. Né? A gente está defendendo o Código Penal e o Código de Processo Penal. E aí eu trago aqui para uma questão que eu fico triste, muito triste, de estar vendo que é corriqueira. Né? De 2 meses para cá, a gente já teve 3 casos de mulheres, né, que estão se utilizando do direito, né, da Lei Maria da Penha para se vingar de seus companheiros. Meu Deus. E aí eu lhe digo, chegou lá na delegacia um cara que supostamente, né, quebrou a medida protetiva. E ele não quebrou. Quem é que vai salvar ele? Você? O advogado criminalista, a advogada criminalista. Né? Recentemente, o último caso que eu fiz, o cara, né, o ex-companheiro dessa moça, ele estava no trabalho. Ela acionou a viatura e disse que ele estava próximo dela.
E se ele não tivesse no trabalho, ele estava perdido. Se ele não tivesse como provar o que chama álibi, né? Sim, né? Se ele não tivesse provas, né? E eu, né, fiz, graças a Deus, juntei todas as provas, enfim, consegui liberar ele, mas é o que eu digo, o que é que eu estou fazendo ali? Qual é o meu trabalho ali? Defender direitos, né? A gente está com outro caso também muito interessante, de um rapaz que ele foi acusado de um crime de roubo, sendo que no dia do fato, ele tem todas as provas, que no dia do fato ele estava viajando. Tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não tem. Então, esse é o nosso trabalho. E até que aqueles que fizeram, né? Que tem muitos que realmente cometem crimes. Então, a gente estar ali para poder defender os direitos dele. O que é que ele tem direito? Ele tem direito a uma diminuição de pena? Vamos aplicar. Qual é a pena dele? 10 anos? Vai progredir? Pronto. É isso que o advogado criminalista faz. A gente não está ali para acobertar crime, nem para dar aval, né, para que as pessoas cometam crimes. Eu acho que a gente está vivendo num tempo. Antes de eu continuar, deixa eu abrir um parêntese. Vocês percebem a gravidade da situação? Nós estamos falando de uma mulher que defende a posição da mulher e toda a posição que essa mulher tem direito de ocupar, mas não é por ser mulher que ela vai compactuar com mulheres que estão cometendo crimes contra homens. Exatamente. Também. Porque eu acho que esse é o maior conflito do feminismo. É as pessoas acharem que é uma briga de homem e mulher. E passou longe disso. Exatamente. Então é muito, muito importante reforçar. E aí, continuando o que eu ia dizer, a gente está vivendo numa sociedade extremamente emocionada em todos os sentidos. Eu sei que muita coisa gera uma comoção social muito grande e isso faz com que, inclusive eu, muitas vezes perca a racionalidade quando eu me deparo com crimes. Eu vou te dizer uma coisa que me tira completamente do prumo. Violência sexual contra criança, por exemplo. Eu preciso dizer que, como estudiosa da mente, como psicanalista, a minha vontade quando eu escuto isso é de fazer aquela pessoa que cometeu isso desaparecer da face da terra. Então, quando você me contar que você tem um cliente desse, eu vou estar impactada emocionalmente por causa de uma coisa. E a gente fica. E para separar, gente, é difícil. Eu imagino também como é que você não... É muito complicado. Até porque quando esse tipo de cliente chega, até meu sócio, o Dr. Yuri, ele não olha. Eu já percebi isso. Eu comecei a observar, a gente tem 2 ou 3 clientes que cometeram crime de estupro. E o último, a gente foi fazer o acompanhamento dele em sede de delegacia, ele não olhava para o Dr. Yuri. Ele olhava para mim e me pedia desculpas. Aí ele, desculpa, doutora, o que eu vou relatar e tal. Aí você não me deve desculpas. Você deve desculpas, me desculpe, às vezes, né, a Ítala, claro, antes da advogada, fala pela advogada. Então, não tem como eu estar o tempo todo. Ninguém, amiga. Não consigo. Ninguém. Né? Então, eu disse a ele, você não me deve desculpas, você deve desculpas à vítima, não é a mim. Né? Então, são clientes difíceis, né? São clientes que eu, enquanto mulher, né? Não sou mãe ainda, mas eu sou tia. Então, às vezes, isso mexe muito com o meu emocional, mas eu tenho que voltar para o eixo e ver, né, onde é que eu posso atuar, até onde eu posso ir. E o bom de eu ter um sócio, né, embora, né, seja homem, mas ele é um homem que convive com mulheres. Então, ele me equilibra. Uhum. Porque se fosse 2 Ítalas... ficaria um pouco difícil de segurar. Né? Então, há esse equilíbrio, né, entre a gente, mas são clientes realmente complicados de você manter 100% a racionalidade, mas, né, o nosso profissionalismo puxa a gente para que a gente faça uma boa atuação. Eu atuo também como assistente de acusação. Foi um crime também de estupro.
a menina, ela ficou tão feliz que eu me emocionei. Acho que foi a primeira vez que eu chorei por um caso, né? Que essa menina, ela foi estuprada dos 8 aos 14, a mãe sabia e a mãe acobertava, enfim, né? Ela conseguiu sair desse ambiente e aí, né, ela fez a denúncia, enfim, foram anos, né? Mas o rapaz, eu consegui, né? E aí ele falou, ela me disse, né, doutora, a gente só conseguiu a justiça porque a senhora ajudou o Ministério Público, porque e de fato, a gente não tinha provas, né? Ela fez provas, né, para que ele fosse realmente, né, ali processado, julgado como se manda a lei, né? E aí eu consegui, graças a Deus, a gente conseguiu. Nossa, que difícil. Você tá falando e eu tô imaginando, e assim, me causa uma inquietação muito grande. Primeiro porque a gente fica se imaginando naquele lugar. Exato. Não é? A gente se imagina naquele lugar. É uma coisa muito delicada. É uma invasão. Muito. Não tem condição de... como eu nunca passei por isso, graças a Deus, é uma coisa que eu não consigo verbalizar a dimensão do asco, da repulsa, da raiva. Exatamente. É repugnante. Né? Demais. E pior, tem muita menina passando por isso todos os dias e sendo silenciadas. E todos os casos que eu peguei, a mãe sabe. A mãe sabe. Ai, meu Deus. Todos. Né? É uma questão assim que eu não consigo entender. O que é o amor? Até que ponto isso é amor? Né? Que você não consegue proteger a quem você deveria proteger. Você prefere estar com uma pessoa que está violentando uma parte de você, porque para mim, né, um filho é uma parte da gente. E você abre mão daquele amor, que é um amor, né? Eu costumo dizer que eu tenho meus arranca-rabos com minha mãe, que é natural. Sim. Mas eu não consigo ver alguém violentando minha mãe e eu me silenciar. Assim como ela não consegue ver, né, alguém me violentando e ela se silenciar. E eu falo violências brandas, né? Não estou falando de um abuso sexual, de algo mais grave, né, de um crime. Imagina um crime. E aí você prefere estar ao lado, né, do abusador do que do seu filho. Então é algo que eu, enquanto mulher, eu me questiono, né? Eu até tá no meu projeto aí para eu entrar para sua área, para poder abrir mais a minha cabeça, tentar entender, né, o porquê dessas mães, né, preferirem o agressor do que os filhos, enfim. É uma questão muito complexa. É complexa, é forte, envolve. Às vezes até repetição de padrão. Sim. É um ciclo que não se rompe, é uma mulher que sofreu violência e não conhece outra coisa. Então, mas é muito difícil da gente... Eu acho que quando já aconteceu de eu receber esse tipo de demanda, e quando você ouve, perceba que não são todas as mães, mas quando você ouve e que você percebe a estrutura psíquica que está ali envolvida, você não justifica, mas você entende que não como é que eu vou colocar? É algo que vai para além da consciência, da capacidade que aquela pessoa tem de escolher. Eu vejo também por esse viés. Às não vezes são todas. É um ambiente, já aconteceu. É como se, eu vou falar de maneira muito vulgar, assim, muito simplista. É como se fosse normal aquilo. E que não o meio que vive. Aquela conduta é algo que natural. Para aquela cultura é natural. Infelizmente. E a gente já sabe que não é, né? O próximo bloco, ele tem várias perguntas que já foram respondidas enquanto a gente conversava aqui.
E eu acho isso massa quando a gente faz podcast, porque a coisa vai saindo, né? A última, inclusive, foi o que você acabou de falar, né? Quantas vezes você precisou controlar emoções para não ser lida como frágil ou emocional demais? A gente já é vista como um quê? Um sexo frágil, né? Sim. Então a gente precisa se impor o tempo todo, né? Eu acredito que não só na área criminal, né? Você como ali está na área de servidores públicos, então você sabe como é esse ambiente, né? E eu digo a você, às vezes eu fico nas nuvens quando eu tenho que ir na delegacia e tem ali um plantão de pessoas que eu digo assim, pessoas legais. Mas quando a gente pega um plantão de homens extremamente machistas, e quando é só homem, eu fico, meu Deus, me ajuda. Porque é isso que a gente tem que ficar chamando por Deus, para que aquela coisa ali flua, né, de uma forma mais leve, né, que não prejudique, não venha até a prejudicar o cliente, porque às vezes isso impacta no cliente, né? Então a gente tem que ter o jogo de cintura, você tem que ser forte, né? Você tem que se impor, mas ao mesmo tempo você tem que ser maleável, né? Você tem que ter a doçura tem que vir, a doçura da mulher tem que chegar também, porque se for só um, eles montam. Meu Deus, é muito difícil. É complicado. É muito difícil. Eu vou agora para um bloco que eu acho que ele é mais sensível, né? E ainda que a gente já tenha falado, eu vou fazer esse bloco aqui, eu vou fazer todas as perguntas. Certo. Porque eu acho que é importante às vezes a gente reforçar o que é óbvio, né? Você acredita que o sistema de justiça brasileiro trata pessoas diferentes de forma diferentes? Com certeza. Né? É uma estrutura sexista, machista, xenofóbica, né? Porque eu não atuo só em Salvador, não atuo só na Bahia, atuo em outros estados. Então a gente sente, essa é da Bahia, não é? Então a gente sente isso no nosso dia a dia, mas a gente tem que ter ali a sua desenvoltura, a sua imposição, né? Eu sempre digo, né? Eu também dou aula para concursos. E aí, alguns alunos me fazem algumas perguntas e eu digo sempre, estude. Né? Recentemente, hoje, antes de eu vir para cá, eu estava vendo o vídeo de uma advogada que ela teve as suas prerrogativas ali quebradas. Né? Um policial, ela foi acompanhar uma busca e apreensão que não tinha, pelo menos foi o que eu vi no vídeo, tá? Eu vi rapidamente, não tinha mandado de busca e apreensão. E o policial deu a voz de prisão para ela e não deixou ela ligar para as prerrogativas. Será que se fosse com um homem a conversa ia ser a mesma? Né? Três ou quatro policiais fortemente armados com uma advogada querendo ligar para as prerrogativas e sendo impedida. Né? Então, é complicado você ser mulher nessa sociedade e ser mulher advogada criminalista nessa sociedade que a gente se encontra hoje. Ô, amiga, você tá falando e eu tô ficando... Ai, meu Deus. Já aconteceu de você perceber que as pessoas se surpreendem quando descobrem que a advogada criminalista é uma mulher preta? Não que eu sentisse. Né? Nunca senti olhares de... não, ela... Sabe? Não, nunca senti. Então, ainda há esperança. Sim. Não é? Sim. Pergunta delicada a caminho. Existe algum tipo de solidão que mulheres negras sentem quando começam a ocupar espaços historicamente negados? Com certeza. Né? É uma pergunta até complicada de se responder. Né? Existe a questão do aquilombamento, mas que não. Isso foi uma conversa que eu tive ontem. Né? A gente tem alguns movimentos, né? Não só na advocacia, como em outros grupos, mas que
é difícil de você acessar, né? Porque é um aquilombamento para os seus. Se você chega, eu não vou te acolher. Eu vou te estudar até eu te acolher. E eu vou pensar se eu vou te acolher, porque você tem que preencher todos os pré-requisitos, né? E aí eu digo para você que ser mulher é difícil. Logo no meu início da minha carreira, né? Ainda estou no início, eu ainda me considero uma jovem advogada, né? Eu sou fechada, mas ao mesmo tempo comunicativa, né? Então eu consegui fazer boas amizades, né? Durante a minha trajetória, para conseguir ir logrando êxito, né? Dentro daquilo que eu queria. E aí eu escutei de uma colega de faculdade que não conseguia, né? Não conseguiu desenvolver a sua atividade, que ela disse que eu conseguia porque, olha só, você é uma mulher preta padrão, por isso que as portas se abrem para você. Ou seja, uma mulher que está dentro daquele sistema, né? Uma mulher que já tem a estrutura machista nela, todos nós somos machistas, né? Então, a estrutura está enraizada em mim, em você, nela, né? Então, ela o quê? Me diminuiu, ou seja, eu não tenho capacidade. O que chega primeiro é meu corpo, é meu cabelo, é, sabe, meu carro, algo assim, mas não a minha competência. Porque mulher não nasceu para ser advogada. Mulher nasceu para estar dentro de casa. E ouvir isso de uma outra mulher. De uma outra mulher preta, né? É complicado. É complicado. Ai, gente, é triste. É complicado, parece ser pouco. É frustrante, né? Aí vem a próxima pergunta. O que mais te machuca, o preconceito explícito ou aquele preconceito educado, velado? O velado. Ai, ó, mais por detrás. Vixe, como eu já escutei, não comigo, mas é aquela advogada neguinha? Sério? Não foi comigo. Sério? Já escutei. Dentro do fórum. Ai, ela enche o saco. Né? Mas, quando a doutora se apresentou na sala, o sorriso, né? E isso com certeza já aconteceu comigo. É verdade. Né? Mas... Se você ouviu isso... na minha com frente de relação uma outra a uma mulher preta. Outra mulher preta provavelmente vai ter sofrido o mesmo tipo de Com comentário certeza. ridículo, né? Exatamente. E de uma outra mulher, porém branca. Né? Uma mulher branca que... né? Um racismo que eu poderia até intervir, né? Na época, mas foi no início da minha carreira, então eu ainda ficava com receio, ainda estava ali... insegura, né? Insegura, mas se fosse hoje, com certeza eu interviria. Com certeza. Eu preciso dizer, sabe, gente, assim, ó, eu sei, e eu estudo isso, eu recebo isso todo dia, eu sei que quando a gente está com raiva, um homem assim, um ser humano irado, ele consegue levantar 2, 3 vezes o peso dele. Percebam que a energia despendida com a pessoa irada é algo que ultrapassa o entendimento. E eu sei que na hora que uma pessoa está irada, ela vai falar o que ela sabe que magoou o outro. Ela vai querer botar o dedo na ferida. Então a gente vê muitas situações, por exemplo, no trânsito, uma pessoa calma, que ao ser provocada vai atrás, derruba, fecha. Eu não estou dizendo Sim. que eu estou justificando, é a mesma coisa, mas isso existe. Então, assim, eu já vi pessoas que não têm um comportamento racista no momento de uma discussão ser racista. Porque ela é racista. Entenda. Ela sabe que ela vai ferir a pessoa e eu não sei o que é pior. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Ela naturalmente ela não trata ninguém com discriminação, mas quando ela se sente ameaçada, é o racismo velado. Velado, aquela pessoa, né? Ela é racista. Ela não... sempre foi racista, ela nunca gostou de mim. Ela mais na minha frente. Mas a partir do momento em que ela se sente ameaçada,
ela mostra que ela é racista, que ela sempre foi racista. E eu acho que vai mais grave. Ela mostra que ela sabe que aquilo magoa o outro. A gente cansa de ver em jogos de futebol ultimamente Sim. esse tipo de postura, né? Meu time tá perdendo e pra desestabilizar o outro, porque eu sei que isso dói, eu vou fazer o quê? Vou agir dessa maneira. Comportamentos racistas. Não é? Exatamente. E para além disso, eu fico com vergonha, sendo branca, Sim. de ver essas coisas acontecendo. Eu sei que eu não deveria, porque não tem a ver comigo. Sim. Assim, entenda, né? Na pessoa Valesca. Mas a gente chegou num ponto de humanidade que hoje o que eu acho é que a gente está retrocedendo em várias coisas. E é triste que a humanidade esteja caminhando para esse lugar. Porque eu não consigo conceber que você faça diferença do outro por causa de cor de pele. É uma questão difícil de ser modificada, né? Porque isso existe desde que mundo é mundo, né? Então, e aí vem mais uma vez a uma questão religiosa, né? Quem são aqueles que devem morrer? Quem são aqueles que devem ser extintos do mundo? A gente tem uma figura que as pessoas pintam de um Jesus branco, de um homem branco, de olhos azuis, enfim. E que não é, segundo a Bíblia, ele... Não tem como. Quem lê a Bíblia... Eu estava conversando isso ontem com meu Da marido. origem que ele veio, ele não era De onde ele era, de onde ele nasceu, não tem como. Mas você vê eu via quando criança. Que a estrutura faz com que a gente acredite que aquela pessoa extremamente boa não tem como ser uma pessoa preta, porque uma pessoa preta ela é ruim, ela é ladrão, ela é ladra, ela é ladrão, né? Então não tem como, né, um homem preto ser Jesus, porque Jesus é um homem bom, é um homem sagrado, e o preto a gente sempre foi marginalizado. Então, para desmistificar essa estrutura é muito difícil, porque existe também nossa sociedade. A gente vive uma sociedade, um estado laico. Mas isso é só, na minha opinião, é só uma falácia, né? Porque quando a gente parte para a realidade, a gente vive na sociedade cristã, né? A nossa Constituição tem vieses cristãos. Então, um contexto complexo e a gente está vendo isso mundialmente, né? Não é só aqui no Brasil, né? O racismo lá fora também. Eu tenho pessoas, né, amigos e amigas que se consideravam brancos aqui, quando foram para lá, viram que a realidade é totalmente diferente, né? E aí vem a questão por ser brasileiro e é discriminado porque é brasileiro, é discriminado porque é preto, que aí um amigo meu, eu só vim entender que eu era preto quando eu fui para a Irlanda, que um irlandês chamou ele de macaco. Mas ele não acreditou que era com ele, porque aqui ele se lia como um homem branco. Então, entendi. Então, é uma situação... A pele dele é clara. Então, ele achava... É pardo. Exato. Né? Então, entendi. É uma situação extremamente complexa. Né? É muito... O colorismo, ele é complexo. Né? Tem pessoas pretas se lendo como pessoas brancas, e quando encontram com pessoas brancas, é aí que elas vêm entender que ela não é branca, que ela sofre o mesmo preconceito, o mesmo racismo que eu, como uma mulher preta retinta. Então é complicado. A gente precisa estudar, a gente precisa se conhecer. Eu falo às pessoas pretas, hoje a gente tem movimentos que estão fazendo com que as pessoas estudem. Porque a gente, desde a escola, a gente estuda o quê? A gente estuda tudo o que aconteceu no passado pelas lentes dos colonizadores, vamos colocar assim? Isso. Né? Então a gente não conhece a nossa história, a gente não sabe de onde a gente veio. E aí a gente fica, não mas só preto que é ladrão. Será? Né? Então, quando a gente parte para estudar, a gente vê que a maioria das pessoas que cometem crimes
são pessoas brancas. São negação de imposto, né, não é crime? Né? Mas por que o homem preto sai armado na rua? Colonização. Né? A gente teve aí uma lei que diz, você não é mais escravo não, vai pra rua, vai viver de quê? E isso reflete na gente até os dias de hoje, né? Que são as comunidades. E eu acho que você falando agora me veio, Ítala, porque assim, e foi um povo que foi tirado do seu lugar, do seu lar, e veio e que entendia a relação com outras pessoas como violência, porque eram chicoteados. Então, assim, não tinha outra visão de que era possível existir algum outro comportamento, porque isso também precisa ser dito, por mais incômodo que seja. Exatamente. Se uma pessoa aprende que pela violência ela fez o que o outro queria, mesmo contra a vontade, ela automaticamente vai trazer que, para ela conseguir o que ela quer, ela vai ter que usar a mesma forma. Exatamente. Então é um ciclo que se retroalimenta, né, o tempo inteiro. Exatamente. Né? E aí a gente vê que até os dias de hoje, né, a gente vai para algumas comunidades, né, a gente não tem infraestrutura, a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Né? Você não é mais escravo, você está liberto. Liberto como? Né? Quais foram os direitos que deram a essas pessoas? Isso foi passando de geração em geração até chegar os dias de hoje e que a gente vê que ainda tem muita coisa interligadas, né? Quando eu fazia faculdade, as pessoas duvidavam que minha mãe pagava mensalmente minha faculdade. Porque algumas pessoas brancas, né, alguns colegas brancos, queriam tirar dúvida comigo sobre fiéis. Gente, eu não sei nada de fiéis, porque eu não sou fiéis. E aí aqueles olhares, você é fiéis, não é fiéis. Aí gente, eu não sou fiéis. Eu estudei em colégio particular. E aí começam, né, aqueles olhares, porque o preto, né, as pessoas pretas estão associadas à miserabilidade. Né? E aí eu tenho uma amiga que eu digo a ela tem um livro maravilhoso, ela lançou um livro, ela é mãe solo, mãe atípica, inteligentíssima. E ela tem vergonha, é uma mulher preta também, e ela tem vergonha de dizer que ela estudou a vida toda em colégio particular. Aí eu falei assim, eu não tenho vergonha alguma. Né? E eu luto com ela, falei assim, preto não é miséria, a gente não é só fome, a gente não é só o negativo, não. E ela está convidada para vir aqui no podcast contar a história dela também. Você vai amar ela tem uma história incrível, inclusive. Né? Então, a gente está sempre associada ao negativo, à pobreza, né? A gente está sempre associada à escassez. Né? Quando eu falo escassez, é escassez de tudo. Né? Escassez de dinheiro, escassez de cultura, escassez de tudo. Né? Enfim, uma escassez ampla, que a gente não tem nada de bom para oferecer, apenas o negativo. E eu fico, você está falando, isso está vindo para mim tá me constrangendo, assim, é porque enquanto você está falando, a minha mente está aqui explodindo e remetendo a tanta coisa que, assim, me deixa envergonhada. É uma estrutura de tudo que a gente vê, né? Eu fico assim, gente... E no dia a dia a gente sabe o que acontece, amiga. No dia a dia a gente vê pequenas coisas, mas que é o que você falou. Normalizamos, naturalizamos. Então, algumas coisas vão passando, né, abatido. Hoje a gente vem tentando tirar algumas palavras, criado mudo, não pode, por quê? Imagine uma pessoa ficar ali acordada a noite inteira com a vela para você não ficar no escuro. E aí daquela pessoa que cochilasse ou dormisse, que era chicoteado. Né? Então, hoje a gente não pode mais usar a palavra. Então, isso é uma forma também de ensinar o que a gente viveu. Vou falar agora de mim. Eu acabei desde o começo, eu disse, tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Sim. E você mudar hábito é uma coisa que demanda tempo. Então, eu ainda uso algumas expressões. Sim. E corrijo. E, às vezes, a minha questão é que as pessoas esquecem que, por exemplo, para mim,
esse fato não era conhecido até o dia que me contaram, que não foi agora. Mas demora um tempo para a gente conseguir usar o termo correto. E às vezes parece que as pessoas esquecem. Porque tem outro lado. Sim. Né? A minha vida inteira aquilo teve aquele nome. Hoje eu consigo... Não, já mudei. É mesa de cabeceira, mesa de cabeceira. E agora vem no automático, mas não vinha. E o julgamento também é... Mas eu entendo, porque é a dor. Exato. É uma dor e a outra dor conflitando. A gente, né? A gente que está ali estudando, que somos negros, a gente também está aprendendo. A gente está aprendendo a nossa história. Né? Então é complicado, é difícil, mas a gente vai, como eu digo, um passinho de formiga. A gente vai chegando, vai chegando. Vocês querem saber uma coisa que eu falo, mas eu não fico à vontade? Vou confessar aqui para vocês. Eu não entendia, não entendo ainda. Por que é que, assim, a vida toda eu me referia a pessoas negras? Hoje a gente fala de pessoas pretas. E para mim, a palavra pretas vem com muito mais carregada de... Acho que é porque todas as vezes que eu ouvia alguém ofendendo alguém, era falando esse termo. Então, eu falo uma mulher preta, mas... não é algo confortável, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que eu relacionei essa palavra ao monte de ofensas que eu já ouvi. Entende? Então, não é natural para mim. A minha vontade é usar só o termo negro, porque eu acho que negro se refere à raça, não sei na minha mente como funciona. É uma questão complicada, mas para mim, enquanto uma mulher preta ou negra, eu acho que a forma que se fala é o que vale. Se você usa uma nomenclatura dessa, ou negra ou preta, de um tom racista, isso para mim que vale. Se você está... Eu já ouvi tanta coisa, você não tem noção. Então, se a pessoa fala, né, de uma forma violenta, aí que está o problema. E assim, eu preciso confessar, eu falo assim, quando eu fiz aqui, eu saí trocando. Mas a minha vontade era me referir a uma pessoa negra, justamente porque vem carregado esse termo, vem carregado para mim de uma coisa que era o que eu vivia. E é importante a gente falar porque tem a vivência. Tem a forma como a gente se conecta com cada termo. Tem a questão, por exemplo, da gente não ver algumas pessoas, né, estarem querendo aprender, mas isso demandar um tempo e não significar que ela, quando ela usa aquela palavra, ela está querendo ofender. A gente está passando por um processo, eu ouço muito isso, letramento, de alfabetização, não é? Inclusive, eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas, tanto particulares quanto públicas, né? Porque hoje, graças a Deus, né, a gente vê um número maior de pessoas, crianças negras dentro das escolas particulares. Né? Então, a gente precisa se entender. Porque eu tenho um amigo que ele viveu num ambiente branco, ele sendo negro, ele sofreu diversos tipos de racismo, diversas violências, mas ele se entendia até outro dia como uma pessoa pertencente àquele mundo, mesmo sendo rejeitado. Então, ele cresceu na rejeição e naturalizou a rejeição. Então, é importante para que tenha conscientização. Ninguém nasce racista. A gente aprende a ser racista. Ninguém nasce machista. A gente aprende a ser machista. Então, eu acho que isso tem que ser ensinado nas escolas, né? Para que a gente tenha um futuro melhor. Que a gente vai conseguir mudar. Eu conversando com minha terapeuta, aí eu já vou fugir da pauta, mas trazendo de volta. Minha mãe vai fazer 70 anos. E a gente quebra o pau. A minha terapeuta, você acha mesmo que você vai conseguir mudar o pensamento de sua mãe? E aí eu trago, né, para a nossa realidade aqui, para a nossa conversa. Será que a gente vai conseguir mudar o pensamento de uma pessoa que viveu a vida toda aquela estrutura? É muito desafiador. É muito. Então, a gente tem que vir da base. Né? A gente tem que ensinar nossas crianças a serem melhor, a gostar do seu cabelo, né? A entender que o cabelo não é feio, que o cabelo não é ruim, né? Que ela tem a liberdade de fazer com o cabelo o que quiser. Né? O que eu já ouvi tanto, porque eu desde sempre eu alisei meu cabelo, mas eu entendo,
Eu sei a minha realidade, eu sei quem eu sou. Uhum. Né? Eu não aliso meu cabelo porque eu não gosto do meu cabelo. Né? Porque muitas mulheres alisam o cabelo porque não gostam do cabelo. Né? Então, eu venho ensinando a minha sobrinha, né, que tem 8 anos, que ela pode fazer com o cabelo dela o que ela quiser. O cabelo dela é lindo, que ela é linda. Entende? Porque a gente ainda é feia, né? Que a gente é preta, a gente é feia, nosso cabelo é ruim, é bombril, né? Enfim. Então, a gente tem que começar da base para poder, no futuro, melhorar. Eu vim aprender um pouco da minha história, porque eu não conheço a minha história toda, já na faculdade. Né? Quando eu comecei a ouvir esse termo, letramento racial, porque até então eu não sabia o que era isso. É. Né? Então, Eu posso contar uma coisa pra vocês aqui? Vocês me veem com a pele muito clara, né? Minha avó era preta, ela já faleceu, minha avó era preta. Eu tenho a pele clara, mas a minha vida toda eu ouvia as pessoas dizendo que meu cabelo era ruim. Meu cabelo muito ruim, porque meu cabelo sempre foi muito cheio. Como eu estava contando, nós tivemos que fazer uma pausa aqui, mas como eu estava contando, apesar da pele branca, na minha infância, assim, toda, eu ouvia, cabelo ruim, cabelo isso, cabelo aquilo. O cabelo foi uma questão para mim durante muito tempo. Só que meu cabelo, ele sempre foi muito cheio. Só para vocês terem ideia, parecia um poodle. Era assim, ó, e aquela moda Chitãozinho Choró terrível, eu tenho tinha traumas com relação a isso. Mas eu ouvia que o cabelo era ruim, que o cabelo era duro, que o cabelo espetava. porque a gente, desde sempre, né, foi ensinado a achar o cabelo crespo feio. Então, Exatamente. A gente foi criando traumas, muitas meninas. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema com meu cabelo, não. Mas a gente sempre foi ensinada a achar o nosso cabelo feio, né? Então, o cabelo bonito é o cabelo liso. O crespo, o cacheado é feio, é duro, espeta. Enfim. E foi uma questão. É impermeável. E viu, minha filha? O meu cabelo, ele... Não é não, amiga. Ele não absorve a água normal. Eu falo de boa hoje, já foi um problema, mas hoje não é mais. Vamos lá. Como proteger a própria saúde mental trabalhando diariamente com dor, violência e injustiça? Terapia. Adorei a resposta, porque as pessoas acham que terapia é coisa de doido. Para além da terapia, né, eu procuro estudar. Estar sempre me desenvolvendo, sempre procurar saber, né, o que está por detrás, né, dessa estrutura. Por que essa estrutura é assim? Por que eu sou feia e você é bonita? Por que o meu cabelo é feio e o seu é bonito? Então, você entender a sua história ajuda a amenizar as dores que vêm diante da gente pensar em ser gente. Interessante. Fascinante. O que as pessoas não imaginam sobre a vida de uma advogada criminalista? As noites perdidas, estudando casos. O estudo, né, que ele é contínuo. Agora eu gravei com a nossa digníssima Carol, né, a gente teve várias atualizações, a gente tem leis novas, lei antifacção, atualização na Lei Maria da Penha. Então, é um estudo contínuo, a gente não para de estudar, né? E as pessoas acham que a gente tem finais de semana, a gente tem, mas não são todos. E o seu atendimento, assim, você atende por demanda. A qualquer hora do dia e da noite, alguém ligou, você está sempre com o celular ligado, você está sempre com presteza, né? A gente sempre está ali. A gente costuma dizer que a gente tem um atendimento humanizado. Né? Então, a gente sempre busca acolher o cliente, né? Porque, embora, né, alguns, de fato, cometam crimes, mas é complicado, é difícil, né, você enfrentar o cárcere. Né? É uma realidade dura. Então, a gente prepara o cliente, né, a gente conversa com os familiares, né, e ligou, se a gente estiver disponível, que às vezes nem sempre, né? Uhum. A gente pode, mas se eu não puder, Yuri pode. Eu tenho outras amigas, Laís, né? Eu sempre
faço com que aquele cliente ele seja acolhido por essa rede, né, de advogados super competentes que eu criei aqui, né, eu consegui formar. Que bom, amiga. Como separar a mulher da profissional quando você chega em casa? Perceba que a gente está falando de pautas extremamente desafiadoras que fazem você acessar questões emocionais também. Sim. Eu procuro me desligar, né? Eu procuro encontrar com um amigo, né? Com os amigos, familiares, namorado, enfim, né? Então eu procuro tirar um pouco, né? Aquele peso, porque acaba sendo, né? É a vida do outro que está ali, basicamente, em suas mãos, né? Então, a gente procura amenizar um pouco, relaxar um pouco, né? Para poder, no outro dia, estar 100% para enfrentar a batalha novamente. O que a Ítala de hoje diria para a menina que começou essa caminhada? Estude. O que ela começou falando, vocês ouviram, né? Os conselhos que ela deu para as amigas é o conselho que a menina dela daria para ela. Estude mais. Né? Estude mais. Ítala, você sente responsabilidade por representar outras mulheres? Sim, né? Muitas pessoas, não só mulheres, né? Estudantes, enfim, né? Falam que se espelham em mim. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é aquela coisa, a gente fica do não poder errar, né? Então, a gente sente essa carga dessa responsabilidade, mas a gente vai seguindo, fazendo corretinho ali e vai dando certo. E se aceitando, sabendo que não é perfeita, Exato. né? É importante a Exatamente. gente entender que a gente é composto por sombra e luz e tem coisas que a gente ainda falha, tem coisas que a gente está aprendendo. Exato. Né? Qual legado você quer deixar através da sua profissão? Responsabilidade. Né? De ser conhecida por ser responsável. Que infelizmente hoje no mercado a gente tem vários profissionais, não só da minha área, como qualquer outra área, né? Que não tem a responsabilidade. Né? E você tratar da liberdade de uma pessoa é de uma responsabilidade tamanha. Então, eu procuro ser honesta, né, com meus clientes, né, eu procuro ser responsável com os meus processos. Todos eles eu trato como se fosse único. Né? Então, eu procuro estar dando o meu melhor, né, em todos os meus processos para que a gente logre êxito e o cliente ele fique satisfeito e tenha ali, né, os seus direitos protegidos. Dito isso, você acredita que justiça e humanidade conseguem coexistir o tempo inteiro? Justiça e humanidade, eles andam lado a lado. Sem a humanidade não existe justiça. A gente vive uma balança. Quando pesa para um lado só, tem algo de errado. E você vê a coisa mais crua, né? Nua Exato. e crua. Porque... Então, a gente precisa ser humano para poder fazer justiça. A gente precisa ser humano para fazer justiça. Exato. E, por fim, o que significa vencer para você? Quebrar barreiras, se sentir realizado, né? Que é importante, a gente sentir que a gente está sendo realizado, não só no profissional, como no pessoal, enfim. Eu acho que o sentir, você olhar para aquilo e dizer, eu consegui, isso é vencer. Ai, gente, eu tô feliz demais que ela aceitou o convite. A agenda dessa mulher, vocês não têm noção, porque para além de fazer com maestria, com excelência, com humanidade, tudo isso que ela já contou que ela faz, ela dá aula. Inclusive está em falta nos nossos encontros mensais. Vou aparecer. Ela faz falta. Quero agradecer muito, amiga, por você ter vindo. Cadê o presentinho dela, Carolina Carvalho? Tá ali. Passa por baixo. Tem toda uma dinâmica, uma estratégia. Entendi. Aqui é tudo, papo de... É o do laço, papo de candoca. A assistente de palco, né, minha gente? Ela aparece de vez em quando. E é isso, o Candoca Podcast é isso.
É uma Ainda lembrancinha. tem lembrancinha. Vou abrir, pode? Pode. Tem uma lembrancinha patrocinada pela nossa loja Tami Araújo. Tami Araújo. Eu tenho vários looks, inclusive, da Eu Tami. só tenho o look Tami Araújo agora, minha gente. Eu não tenho roupa de Os sair que não melhores seja looks, Tami Araújo. inclusive. Tanto para trabalho, para sair, para uma baladinha, encontro romântico. Tudo aqui, ó. Tami Araújo. Muito, muito obrigada por você ter vindo e ter aceito o Quero nosso ver convite. O meu presentinho. Vixe, já tirei o coisa. Me conhece pouco, né? Me conhece muito pouco. Ai, amiga, amei a cor, amei o tecido. É Tami Araújo também. Não tinha Tami como Araújo. ser ruim, né? Ai, amiga, amei. Vou fazer de blusinha, você sabe, né? Obrigada pelo convite. De verdade. Me chame mais vezes, amei. Vou chamar, bora! Tchau, Candoca! Tchau.